Nesta manhã de sol, a professora Zulema Abram trouxe a equipe da Univesp TV até o Rádio Observatório de Atibaia, a 100 quilômetros de São Paulo. Astrônoma veterana, a argentina Zulema está radicada no Brasil há 35 anos. Atualmente, é professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Esse radiotelescópio foi o primeiro radiotelescópio a ter uma redoma. Isso, qual é o papel da redoma? Protege. Tá bom. E com isso a estrutura fica mais leve. A antena do radiotelescópio está sob a abóboda branca. Este foi um instrumento muito útil para os astrônomos e astrofísicos brasileiros por 20 anos. Desde os anos 90, no entanto, foi perdendo importância. Outros aparelhos mais modernos permitem observações melhores e mais precisas. Radiotelescópio de precisão para ondas milimétricas, 7 milímetros. Diâmetro 13,7, que é redoma 23 metros de diâmetro, deve ser. Inaugurado em 20 de outubro de 73, pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento naquela época, Marcos Pereira Viana. Reitor da Universidade do Mackenzie, João Pedro de Carvalho Neto, diretor do CRAN, Pierre Kaufmann. O professor Kaufmann é um pioneiro da astronomia no Brasil. Hoje, o radiotelescópio não está mais sob a gestão do Mackenzie, está sob a gestão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A professora Zulema utilizou muito este radiotelescópio. Fazia tempo que não vinha aqui. Para nos mostrar como um astrônomo observa o céu com esse instrumento, Zulema aponta a antena para um quasar perto de nós, que na conversa comigo ela vai chamar de fonte. Olha, aqui chegou o radiotelescópio, já lugar você viu que... Mas agora ele deve estar fazendo varreduras, ou não? Deixa eu ver. Chegou? E está fazendo... está oscilando. Então, esse aqui é o erro em elevação que eu tinha falado, tá? É a diferença entre onde a antena está e onde deveria estar, que é onde está a fonte, porque a fonte anda. Tá certo. Tá? A fonte anda porque a Terra anda, e porque a fonte também anda. Não, a Terra anda, a Terra que anda. Tá? Então, a gente tem que estar sempre em cima da fonte. Tá? Então, isso que o programa faz, calcula onde que está a fonte e manda a antena para esse lugar. Tá? Só que agora, além disso, eu vou andar assim na frente da fonte. Que é para justamente pegar a fonte no meio. Tá? Então, aqui você vê que ele para e dá uma oscilada, por isso o erro é grande, e aí volta para o sentido contrário. Quem sabe a gente consegue ver aqui fora. Parece parado. Mas parece porque é muito pequeno, é meio minuto de arco. Então, enquanto a gente espera, eu ainda não sei o que é um quasar. O quasar é o núcleo de uma galáxia. Tá bom. Tá? Certamente em volta disso tem uma galáxia. Tá bom. Tá? E em volta desse, tem um buraco negro. Esse buraco negro é de mais de milhões de massas solares. Tá? Não é uma estrela que se transformou. É algo que não se sabe ainda como surgiu. Tá? Mas que em volta tem um disco de gás, que se chama o disco de acreção. Tá? E esse gás, em princípio, cai no buraco negro e parte dessa, digamos, da massa desse material que cai é transformada em radiação. Além de ter esse disco em torno, eles costumam ter jatos de matéria perpendiculares ao disco. Ou seja, de alguma forma, parte da matéria sai em forma de disco, de jato. Tá? Possivelmente devido à presença de campo magnético. Eles seguem as linhas do campo magnético e saem. Tá? Então, nessa frequência que a gente está vendo, possivelmente o que a gente está vendo é o jato. Tá? É a base do jato. E algumas dessas componentes que são injetadas
com os jatos. Então, observar o quasar é observar o buraco negro. Certamente, certamente. Tá bom. De repente o núcleo ou é uma onda de choque ou emite uma certa quantidade de plasma a velocidades relativísticas, tá? O que a gente está vendo aqui é a emissão dos elétrons. Ou seja, na verdade você tem núcleos que a gente não observa e os elétrons que praticamente têm a velocidade da luz, muito próxima da velocidade da luz. Isso que é radiação síncrona. Isso. Então, isso que eles estão, essa emissão que a gente detecta. A gente, às vezes, observa um flare, isso aí é um flare, tá? Aí se aumenta a emissão. Tá? Então, primeiro, geralmente, começa em raio-x, em óptica. Em rádio, acontece uns 6 meses depois. Por quê? Porque o núcleo era tão compacto que não deixava a radiação sair. Só depois que se expande isso que foi emitido, que a gente consegue ver. Então, essa diferença de tempo, por exemplo, é importante. A relação entre as intensidades em raios-x, raios gama e rádio é importante. Entendi. Então, tem uma série de coisas Quer dizer, o radiotelescópio oferece uma parte da informação disponível. Na verdade, tem que usar tudo que tem no espectro eletromagnético para poder fazer uma teoria do que realmente está acontecendo. Então, esses jatos emitem essas componentes e essas componentes vão se afastando. Sim. Só que isso a gente não sabe, nem com essas observações, nem com observações ópticas. A gente tem que fazer interferometria. Interferometria a gente junta várias antenas, tá? E então é como se a superfície fosse maior e o poder de resolução é inversamente proporcional à superfície. Quanto maior a superfície, mais estreito é o feixe. Tá? Então existem vários interferômetros, existe o VLA, agora estão construindo o ALMA, certo? Só que isso não resolvem ainda esses objetos. Tá? A gente só resolve esses objetos se a gente vai a distâncias intercontinentais. Então a gente tem que observar? Tem que observar com radiotelescópios situados a milhares de quilômetros de distância para poder ter a resolução suficiente. Isso que se chama VLBI, interferometria de longa linha de base. Tá? E nós observamos em uma época aqui. Tá? O problema é que isso requer equipamentos que são muito custosos. Agora já está melhor, é mais fácil. Mas antigamente tinha fitas magnéticas, uma coisa realmente difícil de conseguir e muito cara. Mas a gente, em uma época, conseguiu emprestado e nós fizemos várias observações e isso foi importante porque o poder de resolução na direção norte-sul era importante. E não tinha, e não tinha no hemisfério sul nenhum radiotelescópio que pudesse ser utilizado. Então nós fizemos. E com isso a gente consegue fazer mapas desses, resolver os jatos, tá? Ver que realmente são jatos, porque senão não sabe, e que eles têm essas componentes. E essas componentes, então, a gente mede qual é a velocidade que eles se afastam, e isso dá ideia. Se você quiser algo mais, eu posso dizer que essas velocidades de afastamento são maiores que a velocidade da luz. Professor! Não, só que isso é um efeito de projeção. Sim. Tá? Mas, inicialmente, quando foi detectado que era superior à velocidade da luz, foi aquela coisa. Todo mundo espantou. Mas a explicação é fácil. Se o jato está na direção muito próxima à linha divisada, por efeito de projeção, parece que é maior, mas na verdade não é maior. Mas, de fato, essas componentes, o movimento real é 0,99 da velocidade da luz, é quase a velocidade da luz. Tá? Então, são coisas relativísticas. Então a energia envolvida nessa região é enorme. É um buraco negro, tudo que seja buraco negro envolve energias muito grandes. Né? Tá bom. E então esses elétrons, justamente essas partículas,
são aceleradas, possivelmente pelos campos magnéticos. Então, a observação ao longo do tempo conta o que está acontecendo. Exatamente, lá porque no passado, cada como vez... ela varia. Exatamente. Então, essa componente que se forma, ela vai se afastando e expandindo. Sei. Então, a intensidade da emissão vai caindo, etc, etc. Então, praticamente a gente pode, cada vez que teve uma dessas variações, a gente sabe que uma nova componente foi ejetada. Foi ejetada. Tá? E com isso é mais fácil de ver, porque esse VLBI não é todo dia que é feito, né? Então, com isso a gente consegue acompanhar e saber quando que aconteceu mesmo. Então, quando ele se aproxima, tá, da fonte, o radiotelescópio gira, tá? Essa é a corneta. Quando ela começa a ver a fonte, ela mede uma intensidade pequena, está aqui na borda. Quando ela passa pelo meio, ela mede a intensidade máxima e depois sai. Então, por isso que eu tenho certeza que aqui tem uma fonte. Senão, como é que eu saberia? De lá não sei. Isso, exatamente. O radiotelescópio, tá? Faz 20 segundos nessa direção, depois 20 nessa. Esse aqui foram os últimos 20 segundos que ele observou. Ah, entendi. Tá? Tá bom. Então, você então vê... a radiação varia. Tudo isso aqui é ruído. Tudo isso é atmosfera, é ruído do equipamento. E o ruído de fundo também está aí. Sim, mas o ruído de fundo... É desprezível. Isso aqui é temperatura em graus. Você não veria isso aí. Os 3 graus aqui você não vê. Então como é que aconteceu de ter detectado pela primeira vez a radiação de fundo quando nem estava procurando? O pessoal estava procurando. Para o astrônomo que olha o céu só com telescópios ópticos, o espaço entre galáxias e estrelas parece vazio. Mas não está. Em todas as direções do céu, o espaço está cheio de uma radiação muito fraca que vem dos confins do universo. É a radiação cósmica de fundo. Os cientistas que detectaram essa radiação pela primeira vez, em 1964, ganharam o Prêmio Nobel. Mas era mais uma corneta que era uma espécie de cachorro, tá? Porque, na verdade, você pega toda a radiação em uma área grande, não é pontual, a radiação de fundo está em todo que lugar. Então, você pega todo o campo para subtrair todo o que não é radiação de fundo. Então, geralmente, essas têm dois detectores, 2 cornetas, que observam em ângulos diferentes, tá? E o que se faz é a diferença entre elas, muito rápido para eliminar tudo que seja flutuação da atmosfera, ou se está fora da atmosfera, ou do equipamento, o ruído do equipamento, porque tudo isso, a atmosfera emite nessa frequência e essa é a temperatura que está nos instrumentos. Então, você tem que colocar todos esses instrumentos em geladeiras, tá? De hélio líquido para diminuir a emissão, o ruído, tá? Térmico, o mais possível para que o que seja detectado no fim seja a radiação de fundo. As antenas de Arno Penzias e Robert Wilson só foram capazes de detectar a radiação cósmica de fundo porque eram sensíveis às ondas de rádio. No espectro das ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio têm frequência menor do que a frequência da cor vermelha, ou seja, não são visíveis nem para os nossos olhos, nem para telescópios tradicionais. Essa é a utilidade dos radiotelescópios, ver, entre aspas, o que não é luz visível. Da década de 60 para cá, as imagens que representam essa radiação cósmica de fundo foram ficando cada vez mais precisas. Isso aqui é o céu, professor? Eu sei, essa coordenada. Isso aqui é a coordenada. Não, essa é a galáxia, tá? Essa é a direção do centro da... Aqui estaria a galáxia. A galáxia. Mas não está na imagem porque foi subtraída. Porque está subtraída, é isso. E a partir da galáxia, então, tem todas as... É uma projeção de que a Terra, a gente pode abrir ela e ter aquelas projeções. É um tipo de projeção. Tá bom. É uma projeção do céu. Uma projeção do céu, exatamente. Tá bom. Bom,
como o que se quis nesta imagem aqui foi mostrar a radiação cósmica de fundo, tudo teve que ser, todas as outras fontes tiveram que ser filtradas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, e aí o que a gente tem aqui? Então a gente vê as cores, as partes mais escuras, mais claras, o amarelo, o vermelho, etc. Como a senhora disse, é a flutuação em torno desse valor, média, do valor médio. Desse valor que é 2,7 Kelvin, não é isso? Sim, aqui eu acho que isso é em temperatura, sim. Isso aqui deve ser microkelvins agora. Para poder ter porque, na verdade, é muito menor que o valor da temperatura, a flutuação. Agora, a flutuação é menor que o valor da temperatura, claro. É pequena a flutuação. É pequena, é muito pequena. Agora, o que é a flutuação? Por que o interesse na flutuação, professor? Porque a flutuação dá a ideia de como que era, quão homogêneo era o universo na época que essa radiação foi emitida. Tá? Essa radiação foi emitida na época que se chama época da recombinação. Você não vê, não tem uma fonte. Ou seja, o que você mede é a diferença entre duas regiões do espaço. Depois você tem que limpar isso ainda para eliminar a contribuição das fontes conhecidas, dos quasares, de tudo que tiver, e aí que sai isso aí. Olhar, ver coisa, você não vê nada. Não, eu sei, mas de qualquer maneira... Isso aqui é um mapa diferencial. É a diferença com relação ao valor médio da emissão. Então, na parte azul tem intensidade menor, por exemplo, as vermelhinhas são onde a intensidade é maior, mas com relação ao valor médio. Bom. Porque o que isso quer mostrar é a flutuação. No início, então, se formou, como você sabe, o hélio, o hidrogênio, hélio, um pouco de lítio, berílio, essas coisas, e aí a densidade, como o universo está em expansão, a densidade começou a cair, então já não houve mais reações nucleares. Então aí se formou a matéria. Mas ainda estava muito quente, milhões de graus. Tá? Então tinha a matéria e sempre que tem matéria tem radiação. Tá? E isso estava em equilíbrio. Radiação é luz. Eletromagnética. Ondas eletromagnéticas, não é luz. Nessa época eram raios gama. Porque mas é fóton. São fótons, exatamente. Então, os fótons e a matéria estavam em equilíbrio. Tá? Até que a expansão, até que a temperatura chegou mais ou menos aos 10.000 graus Kelvin. Tá? Aí, nessa temperatura, os elétrons e os prótons, ou os átomos de hélio, é mais ou menos a época que eles viram nêutrons. Ficam neutros. Ficam neutros. Então, como é que é o processo? Eu tenho um elétron, ele emite um fóton, passa perto do núcleo. Gruda ali. Ele gruda e emite um fóton. Tá? Eventualmente, se vem outro fóton, ele pode arrancar o elétron de novo. Da energia, o elétron vai embora. Tá? Agora, o que aconteceu? Como a coisa estava se expandindo, a temperatura da radiação foi caindo. Os núcleos não tem nada a ver, os níveis de energia continuam sendo os mesmos. Mas a temperatura caindo quer dizer comprimento de onda aumentando. Isso, ou seja, a energia dos fótons, essencialmente, foi caindo. Tá? Então, esses fótons que poderiam ionizar o hidrogênio não existem mais. Tem uma energia ionizar menor. Quer dizer tirar o elétron. Tirar o elétron. Tá? Então, não existem mais. Então, o que acontece? O material permanece neutro e os fótons não interagem mais com ninguém porque não tem com quem interagir. Tá? Então, isso que a gente está vendo. Então, são esses fótons desse momento da momento que a gente está vendo agora. Tá? Como a gente está em expansão, e a gente está vendo lá aquela parte lá, então a gente vê cada vez mais
deslocamento para comprimentos de onda maiores. Sim, porque está expandindo Então, e a onda vai ocupando o espaço. Exatamente. Então vai diminuindo a energia e isso que a gente está vendo. Tá, porque o número de fótons é o É mesmo. o mesmo, exatamente. Tá. Então, essas flutuações aqui vêm dessa época. Então, se o universo... É como se fosse um retrato do que tinha lá. Tá? Então, se nessa época as coisas eram muito inhomogêneas, ou seja, aí a gente veria montes de coisas... Um monte de caroço. Exato. Como são muito poucos, isso quer dizer que nessa época o universo era muito homogêneo. E as pequenas inhomogeneidades que a gente vê refletem o que tinha nessa época. Quando essa imagem apareceu? Essa imagem valeu um prêmio Nobel, né? Pois é. Foi prêmio Nobel em 2006. Por quê? O que tem de tão importante nisso, professor? Nunca tinha sido feita uma coisa dessa, né? Ou seja, aqui foi mais a parte experimental, né? Que é um trabalho muito grande, né? No alto da antena do radiotelescópio, o que capta os sinais do céu são as cornetas. Então aqui é o coração do telescópio, não é isso? Aqui é o coração, aqui é o front-end, né? Que o pessoal fala, né? Tá. Que vai receber todos os sinais dos planetas todos, chega na corneta, passa pelo mixer, aquele dourado do mixer tem um amplificador. Tá. O amplificador é esse chatinho atrás. Chatinho. Daí ele passa aqui, nesse conjunto aqui, que é detetor e atenuador. Aqui é a caixa detetora, recebe todos os sinais de lá e manda lá para a sala de comando. E desce para os computadores da sala de comando. Desce, daí é tudo lá para baixo. Aquilo que a gente viu, a ponta quadrada ali no meio da antena é uma corneta. É esse pedaço aqui, digamos. Isto aqui está para dentro daquele buraco do prato. Isso, e essa é a parte eletrônica, não é muita coisa. Tá? Então para observar em outra frequência, a gente troca isso aí. Troca a corneta. Isso. Cada corneta capta sinais de um certo comprimento de onda, de uma certa frequência. A corneta que está captando o quasar é uma corneta para ondas de rádio de 7 milímetros de comprimento. Esse comprimento de onda, 7 milímetros, é bom para observar o quê, professor? Então, 7 milímetros e um pouco menos, até um pouco mais, 1 e pouco centímetros. Tá? Em 1,3 centímetros tem uma linha de vapor de água, que é uma linha Maser. Maser, você sabe que é igual que laser, radiação estimulada. Então, as linhas são muito estreitas e muito intensas. E justamente são linhas que se formam em regiões de formação de estrelas. Estrelas muito jovens, pertinho, tem esses masers de água. E nesse lugar aqui se descobriram os primeiros masers do hemisfério sul. Isso nos anos 70, que era a época de ouro, que começavam a se descobrir as moléculas. E esses masers são variáveis, então tem um monte de estudos interessantes com relação a isso. E depois tem outra coisa que a gente observa na região de formação de estrelas, que também observa em rádio, e muitas vezes só em rádio, que são as regiões H2. São regiões de hidrogênio ionizado que emitem em ondas de rádio, porque os elétrons, quando eles estão livres, eles emitem radiação também. E a radiação, parte dessa radiação é ondas de rádio, especialmente ondas de rádio. E por que é importante? Porque igual que os berçários das estrelas, que a gente tem que olhar no infravermelho, porque a poeira oculta a emissão, essas regiões H2 emitem especialmente na faixa óptica do espectro, a linha de H-alfa, que é a linha do hidrogênio, uma transição do hidrogênio, né? Só que ela é absorvida pela poeira. Então, se a gente quer observar a distâncias maiores que uns 200.000 anos-luz ou coisas assim, a gente precisa
recorrer a rádio que não é absorvido pela poeira. Então, isso emite em ondas de rádio, tá? E existem catálogos de raios H2, que são os berçários de estrelas, porque a estrela, quando se forma, que ioniza, né? E tudo isso aí a gente pode ver para outro lado da galáxia, nos confins da galáxia, que a gente consegue observar em rádio. Com rádio. Com rádio. Ou seja, a importância da rádio é que ela não é absorvida pela poeira, a emissão.